Olha só, nós estamos aqui voltando com você que está nos acompanhando, o podcast Agro pelo Brasil, uma inovação da Federação de Agricultura do Estado do Acre, o Senar, trazendo aqui a carreta para mostrar para você um bate-papo a respeito sobre a produção do Estado. E uma das inovações também foi o convite a palestrar aqui no Estado do Acre, já praticamente um acreano, porque desde os anos 70 ele já anda aqui pelo Acre, o ex-ministro, ex-deputado, ex-vereador, ex-senador Aldo Rebelo. Muito obrigado pela sua presença aqui. É uma honra recebê-lo novamente no estado do Acre. Muito obrigado, Victor. É uma grande alegria voltar ao Acre. Eu visito o Acre desde os anos 70, quando estudante, na época do movimento estudantil, e depois como deputado, como ministro. Vim várias vezes ao Acre. Tenho grandes amigos aqui no Acre, entre eles o nosso presidente da Federação da Agricultura, o Açoeiro, e falar sobre esse tema da Amazônia, da agropecuária, da geopolítica, é sempre um momento desafiador e por essa razão eu sou muito grato pelo convite que recebi para voltar a Rio Branco e voltar ao Acre. Olha só, ele tem um currículo extenso. Ele é ex-ministro, como eu falei, lado político, já ocupou quase todos os cargos. Também é um colega jornalista, né? Atuou aí juntamente à imprensa. O pessoal acha que somente por ser político, somente apresenta propostas, está ali. Não, ele tem todo um contato juntamente com a produção, trazendo desde a sua formação estudantil, técnica, até mesmo desenvolver algumas coisas para a nação, onde ele é um dos articulistas do novo Código Florestal, que também veio falar e debater com relação, está aqui no estado do Acre desde a última quinta-feira, né, conversando com produtores, esteve ali pela Assembleia Legislativa e uma palestra aqui no Parque de Exposição juntamente com os produtores. Como é que foi esse contato, esse diálogo depois desse tempo aí com os produtores do estado do Acre? O Acre é a mais promissora fronteira da nossa agropecuária e da nossa agroindústria. Por quê? Porque está no limite da integração do Brasil com o Pacífico e com a Ásia. É o estado do Brasil mais próximo do Pacífico, mais próximo da Ásia. Tem uma área muito apropriada para a agricultura, terras muito boas, de relevo favorável, clima favorável. Portanto, o Acre só precisa se livrar do bloqueio a que é submetido na ocupação do seu território, na construção da sua infraestrutura. O Acre precisa de rodovias de boa qualidade, duplicadas, o que ele não tem hoje. O Acre precisa de rodovias e ferrovias ligando o Brasil, não é o Acre, é ligando o Brasil ao Pacífico, aos portos peruanos, a estradas como a de Pucallpa, por exemplo, já temos essa de Assis Brasil. O Acre precisa de uma ferrovia, o Acre precisa de se livrar dos impedimentos para o uso da terra e combinar a proteção do meio ambiente, que é uma necessidade, com a produção da agropecuária e da agroindústria. O senhor colocou, tudo isso que o senhor pontuou também vem de encontro com relação ao quadrante Rondon, né? Já que teremos essa possibilidade de ser parte da rota de exportação aí pelo porto chinês, né? Que poderá fazer esse escoamento para outras partes do mundo, né? Então, logicamente, o senhor também está pontuando isso. E com relação às demandas da produção acreana, o que o pessoal colocou para o senhor durante esses encontros que vêm sendo realizados? É a necessidade de promover a regularização fundiária, porque a regularização fundiária consolida o uso da terra, a ocupação da terra. Em segundo lugar, remover os obstáculos que criminalizam a atividade agrícola, o embargo que é muito grande de propriedades, o que nós vimos recentemente na reserva extrativista Chico Mendes, quando os bens dos moradores foram danificados, queimados, desapropriados. É um tipo de ação que você não vê nem contra o crime organizado em cidades como Rio de Janeiro. O traficante não tem a sua propriedade queimada, nem a sua casa, nem os seus bens desapropriados. Aqui não, se queima a casa do agricultor, se desapropria o seu gado. O gado não foi fruto do roubo, nem de crime, ele é uma propriedade que deveria ser respeitada. Então, o que se faz com o agricultor no Acre é
algo inaceitável. Nem o crime organizado no Brasil é tratado dessa maneira. Aliás, o crime organizado na Amazônia pouco é incomodado. É mais incomodado o produtor rural do que aquele que pratica ilícitos, inclusive internacionais. Isso tudo que o senhor também está pontuando, precisa, né, as autoridades locais também estarem mais atentas, porque o que a gente viu movimentação aqui, foi uma coisa muito pontual por conta do momento, mas propostas em definitiva, seja da bancada federal ou bancada estadual, a gente não viu muito, né? Tivemos aqui algumas movimentações, prefeituras de outros estados, pedindo o que foi apreendido para cá. Acho que o senhor é até melhor para falar, que já que frequenta o estado do Acre já desde os anos 70, e o Acre é uma peculiaridade, porque a produção dentro das reservas extrativistas, onde já moravam pessoas no meio da floresta, né, extraíam castanha, borracha, que hoje em dia já não dá mais tanto sustento como antigamente. Ao extrativismo não tem mais como manter as famílias. Por quê? Porque você toma o caso da seringueira. Em São Paulo, a seringueira está sendo plantada em escala industrial. Não tem como alguém viver da extração da seringueira com uma seringueira aqui, outra daqui a 2 quilômetros, a 3, quando em São Paulo ela está a 50 centímetros uma da outra. Uma fazenda de seringueira em São Paulo já produz hoje mais seringa do que o estado do Acre. Então ele apela para a pecuária porque ele precisa de liquidez. Quando ele cria uma vaca dentro da unidade extrativista, dentro da reserva, ele está protegendo a sua sobrevivência. E você não pode tratar isso como se fosse um crime. Ele não está traficando drogas, ele não está produzindo drogas, ele está apenas tentando viver de uma atividade legítima e necessária e sem que isso possa destruir o meio ambiente. Até porque a produção também é diferenciada aqui. Hoje não tem mais somente aquela história de derrubada. Hoje o próprio produtor já trabalha com a renovação da própria terra, onde ele vai trabalhar, já que ele tem essa criação, outras cadeias produtivas, né, consociadas, acaba resgatando a possibilidade dessa terra ser mais produtiva ainda. E o que o senhor pode também comparar com relação a outros que os produtores acreanos poderão encontrar outras soluções? Que caminho o senhor poderia apontar para as pessoas que trabalham e passam por esse momento agora? O Brasil produz muito conhecimento na área da agricultura e da pecuária. O Brasil já pode colher, além da safra, uma combinação de lavoura, pecuária e floresta, no mesmo espaço e no mesmo ano. Isso graças à tecnologia criada pela Embrapa e pelas nossas universidades. Além disso, a atividade agrícola e a pecuária também sequestram carbono. O capim, quando cresce, sequestra carbono. A soja, o milho, o algodão também sequestram carbono. Ou seja, a agropecuária é uma atividade também ambientalmente saudável. Mas isso, às vezes, as pessoas não sabem, as pessoas não compreendem. A Amazônia é incompreendida. A Amazônia precisa ser explicada para o Brasil e para o mundo. As pessoas acabam criminalizando muito, né? Sendo que a pecuária que acaba também as áreas degradadas restabelecendo, plantando floresta, até por conta do novo Código Florestal também, que tem as suas obrigatoriedades, limitações, alguns impedimentos já também pela questão da preservação e manter a produção ativa para que as pessoas possam sustentar a sua família, né? O Código Florestal foi exatamente a tentativa de se combinar a produção de alimentos com a proteção do meio ambiente. Ou seja, o Código Florestal foi feito para não renunciar ao meio ambiente em nome da agricultura e nem renunciar à agricultura em nome do meio ambiente. A busca do equilíbrio de duas coisas importantes para o país. Agora, há interesses que não são propriamente do meio ambiente, há interesses comerciais dos países que competem com o Brasil na agricultura, na produção de alimentos, e que estimulam a presença de organizações não governamentais financiadas do exterior para criar uma imagem ruim da agricultura que mais protege o meio ambiente no mundo, que é a agricultura do Brasil. Dentro da sua história, o senhor também fez defesas, né, para que se mantivessem, não tivesse tanta automação mecânica, onde se tem
produtor que pode fazer muito melhor que máquinas, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque você tem que proteger a mão de obra no campo. Você tem que proteger o meio de vida das pessoas. Você se basear apenas na tecnologia poupadora de mão de obra, você vai ter uma área muito grande de pessoas marginalizadas. É claro que toda tecnologia que traz mais segurança, que aumenta a produtividade, deve ser acolhida, mas desde que também se proteja o ser humano, que é o objetivo final de toda essa atividade. Olha, para você que está nos acompanhando nesse bate-papo, nós também, você pode acompanhar pelas nossas redes sociais aqui. Nós tivemos um bate-papo com a Márcia Cristina, que é gerente técnica do Senar, para falar um pouco a respeito desses cursos profissionalizantes que você pode encontrar nas redes sociais, através também do Senar Play, juntamente com o pessoal da Federação de Agricultura do Estado do Acre, tanto em Rio Branco como também em Cruzeiro do Sul. Não pode dizer que não tem possibilidade de fazer curso, tem vários cursos. Durante a Expo Acre você também pode encontrar aqui, tanto na carreta como na casa do produtor, para saber mais detalhes a respeito desses cursos profissionalizantes que são oferecidos pelo Senar, tá bom? E, ministro, fale um pouco mais para a gente dessa sua andança pelo país, a sua avaliação, como é que está a carreira, deu uma parada, como é que estão as atividades, porque normalmente o pessoal só lembra mais do cenário nacional, mas o senhor é uma figura totalmente ímpar, que está transitando direto, né? Seja no nacional, seja no local. Olha, nos últimos anos eu escrevi 2 livros. Um durante a pandemia, que chama-se O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada, que é um certo projeto para o Brasil. Como o Brasil evoluiu nesses 500 anos e o que é que precisa ser feito para o Brasil recuperar o caminho do desenvolvimento, da redução das desigualdades e da democracia. O livro mais recente, que eu publiquei no ano passado, chama-se A Maldição de Tordesilhas, a Amazônia e a Cobiça Internacional. É uma breve história da Amazônia, da cobiça de potências internacionais sobre a Amazônia e um projeto de como a Amazônia pode se desenvolver protegendo o meio ambiente. Tem muitas referências ao Acre, tem a história da conquista do Acre, tem a saga do Plácido de Castro e dos sertanejos nordestinos que se empenharam em fazer desse pedaço de chão parte do território brasileiro, recorrendo a grandes intelectuais que escreveram sobre o Acre, inclusive um deles alagoano, o historiador Craveiro Costa, que publicou nos anos 40 A Conquista do Deserto Ocidental, que é uma bela crônica do Acre, o Leandro Tocantins, que escreveu a formação histórica do Acre. São 3 volumes de um livro muito valioso, que na verdade é uma explicação da formação da Amazônia. Ele é paraense, mas viveu no Acre durante muito tempo. E outros livros sobre a história do Acre, que eu aproveitei para esse livro sobre a Amazônia. E agora eu estou concluindo um livro que é uma biografia encomendada do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, o nosso herói da independência, que é um homem também muito injustiçado, e eu recebi uma encomenda para fazer uma biografia do Dom Pedro. Além disso, também eu estou filiado ao MDB e recebi a incumbência de coordenar um projeto chamado O Brasil Precisa Pensar o Brasil, onde eu ouço intelectuais, acadêmicos, empresários, políticos, sobre o que o Brasil precisa para reconquistar o caminho do desenvolvimento, reduzir as desigualdades sociais e fazer da democracia um instrumento de debate saudável e não de guerra, como infelizmente tem acontecido. Olha, para vocês que não são do Acre, aqui tem um ditado que diz que quando a pessoa bebe água do rio Acre, não vai mais embora. E pelo visto, o ministro já tomou muita água desse rio Acre, porque conhece de cabo a rabo a nossa história, pontuando cada personalidade que já viveu, que continua contribuindo aqui conosco, né, ministro? Exatamente, é uma história heróica, é uma história que deve ser valorizada, não apenas no Acre, mas em todo o Brasil. É uma construção que dá orgulho para os seus protagonistas e que, portanto,
eu tenho essa responsabilidade e esse compromisso com a Amazônia e com o Acre. Tenho muita confiança e muito otimismo em relação ao Acre do futuro, que será desenvolvido, socialmente equilibrado e fará muito pelo Brasil. No meu ponto de vista, eu acho que essas movimentações internacionais, teve tentativas de embargo, tem tarifários, nada mais é do que o medo do estrangeiro com a nossa produção, não é? Exatamente. O Brasil assombra o mundo. Por quê? Porque quando você olha para o Brasil, todas as possibilidades são possíveis. Nós temos hoje o maior rebanho bovino do mundo, nós somos o maior exportador de carne do mundo. Nós éramos até um dia desse importadores de algodão, hoje exportamos algodão. Nós exportamos milho para o mundo. Ou seja, o Brasil é um país que não vai parar. O Brasil tem a vocação da grandeza. Qualquer projeto pequeno estará destinado ao fracasso no Brasil. O Brasil tem um destino. O destino do Brasil é ser grande, importante, pacífico, desenvolvido e socialmente justo. E o destino do Acre é parte desse destino do Brasil. Só queria pontuar alguma coisa que eu acabei não colocando aqui com o senhor na mesa para a gente falar com quem está nos acompanhando? Não, é só deixar essa mensagem de confiança e de otimismo. Se você olha para o retrato, o Brasil é um país muito difícil. Se você transforma isso no filme, tá certo? Você vê que para frente as coisas são mais favoráveis. O Brasil está no meio de uma tempestade. Se olhar para o casco do navio, a visão é muito difícil. Se olhar na linha do horizonte, o Brasil vai sair da tempestade e vai construir o seu caminho, o seu futuro. Então, já direcionando para a gente encerrar o nosso bate-papo, o senhor quer deixar suas considerações finais para o pessoal que está nos acompanhando? Sim. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela paciência de nos acompanhar. E eu volto do Acre para São Paulo, confiante que o Acre e o Brasil têm um destino de grandeza, têm um destino alvissareiro. O Brasil tem de tudo para dar certo. O Brasil tem terra, o Brasil tem conhecimento de agricultura tropical, o Brasil tem agricultores competentes, o Brasil tem recursos minerais, o Brasil tem a maior fronteira agrícola do mundo, a maior fronteira mineral, a maior fronteira de biodiversidade. Então, o Brasil tem do destino tudo que um país pode desejar. O que está faltando é fazer as escolhas para ajudar o destino. As escolhas que não atrapalhem o destino. E isso é o que nós precisamos fazer. E ano que vem, ano de escolha, né? Exatamente. Obrigado pela sua participação aqui conosco, viu? Obrigado. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência aqui conosco nesse bate-papo. Gostaria de agradecer muito a você que está nos acompanhando. Lembrando que pode rever esta conversa e outras entrevistas que a Carreta Agro pelo Brasil vem realizando aqui no estado do Acre e também falando um pouco a respeito do que vai rolar aqui na Expo Acre 2025, edição número 50 da Expo Acre, a maior feira de agronegócio do estado do Acre. Ficamos por aqui e a gente se encontra no próximo bate-papo.